Estão de pé, vão ler a palavra de Deus. Se fosse combinado, não teria dado tanto certo, né? Mas a Bíblia diz que um espírito testifica com outro. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvamos a Deus por esse privilégio, porque de fato é um privilégio. É uma oportunidade única que o Senhor nos concede de estar na tua casa, de estar na tua presença. E nós temos motivo suficiente para poder glorificar o nome do nosso Deus. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que saiu dos seus lares e estão aqui para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 17 agora. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Agora o versículo 23, eu vou ler até o versículo 27, e logo em seguida estaremos fazendo a exposição da palavra. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Tome vosso assento, adorando e exaltando o nome daquele que vive para todo sempre. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse momento que nós temos, um momento único esse que temos de poder estar adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos louvar a Deus pela vida da irmã Lourdes, ali de Filadélfia, a mãe da irmã Valquíria, sogra do Evaldinei, sogra do pastor Lardistone, e por aí vai, né? Família inteira, praticamente está todo mundo aqui da Cíntia, mãe da Cíntia, e nós louvamos a Deus pela vida da irmã que está conosco aqui essa noite, amém? Vamos dizer juntos para ela? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a grande verdade que nós encontramos dentro da palavra de Deus, a fé, ela é um dos principais assuntos que a Bíblia nos fala sobre ele, ou seja, a fé é um dos principais assuntos delatado pela Bíblia. Quando Cristo falou sobre a fé, ele usou várias figuras de linguagem para poder nos mostrar, ou seja, para poder nos ajudar a compreender a fé. Uma dessas figuras de linguagem que
o próprio Senhor Jesus usa, e que nós vamos tentar, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver, né, um raciocínio breve aqui, para que nós possamos entender o que é a fé. Mas antes de nós falarmos algo mais a respeito da fé, vira para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim: você se sente uma pessoa de fé? Não, mas pergunta com mais veemência, fala com mais força. Você se sente uma pessoa de fé? Não espera dele a resposta, não. No final dessa mensagem, você pergunta para ele de novo: você se sente uma pessoa de fé? Então perceba que Jesus, ele usa várias figuras de linguagem para poder nos demonstrar, ou seja, para poder nos exemplificar o que é a fé. Uma dessas figuras que Jesus, certa vez, ele vira para os seus discípulos e diz para os seus discípulos assim: se tiveres uma fé do tamanho, ou seja, a Bíblia não fala do tamanho, se tiveres uma fé como a de um grão de mostarda, você dirá: esse monte move daqui para lá, e esse monte moverá. Perceba que aqui Jesus não está diretamente dizendo aos seus discípulos a fé do tamanho, não, a fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque a fé na qualidade de um grão de mostarda. Nós entendemos que o grão de mostarda, ele é um dos menores grãos que possa existir de um fruto. Ou seja, o grão de mostarda, ele é um grão indestrutível. Diga comigo: indestrutível. Você pode tentar quebrá-lo, você pode tentar queimá-lo, você pode tentar destruí-lo, que mesmo assim, ele queimado, com a casca toda queimada, se você jogar ele num terreno fértil, ele vai brotar e vai dar uma árvore frondosa. Você pode tentar quebrá-lo, que mesmo você massacrando ele, conseguindo jogar num terreno fértil, ele também irá produzir uma árvore frondosa. E é difícil quebrar um grão de mostarda. Perceba que Jesus aqui, ele não está sendo, ou seja, quando nós dizemos que Jesus vira para os seus discípulos e diz: se tiveres uma fé como a de um grão de mostarda, porque se Jesus fala que é do tamanho de um grão de mostarda, Jesus estaria contradizendo aquilo que ele diz para os seus discípulos, quando ele chama os seus discípulos de homens de pouca fé. De pouca fé. Então Jesus não está contradizendo o que Jesus disse antes. Então ele diz: se tiveres uma fé como da qualidade de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: passa daqui para lá, e esse monte passará. O que é uma fé como um grão de mostarda? É uma fé indestrutível. Mesmo que está sobre chamas de pressões, ou mesmo que estão passando por problemas, por adversidades, por situações, por lutas, por aflições, tudo isso não lhe impeça de gerar o melhor que você possa gerar nessa terra. Isso é ter uma fé como a de grão de mostarda. Não importando as circunstâncias, não importando a situação que você está passando, não importando a chama das aflições que está sobre a sua vida. O que importa é que você está gerando, mesmo diante das aflições, você está gerando porque Cristo habita em você. Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. E você tendo uma fé como essa, nós chamamos de uma fé indestrutível, é uma fé que ninguém pode destruir. É uma fé que nada pode destruir. É uma fé que continua mesmo nas adversidades, mesmo nas circunstâncias, mesmo passando por dificuldades. E quantas pessoas têm passado por dificuldades nessa terra? Quantas pessoas têm vivido uma vida de dificuldades nesse lugar? E nesse lugar, eu não estou aqui dizendo somente nos Estados Unidos, não. Estou falando no habitat terra. E mesmo assim a sua fé se torna inabalável. Ou seja, você chega perto das pessoas, às vezes você vai visitar alguém, um doente, que é crente, que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você sai de lá visitado com tanta força e com tanta fé. Porque é uma fé indestrutível. É nisso que Jesus estava dizendo: tenha uma fé como na qualidade de um grão de mostarda. Porque nada pode, as adversidades não podem abalar. E eu acho interessante que quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus, a figura de linguagem que Paulo usa é exatamente o escudo, uma das figuras de linguagem, ele usa o escudo da fé. Porque mesmo que na nossa caminhada do dia a dia, mesmo que o inimigo tenta nos atingir com dardos inflamáveis, mas nós temos, com dardos inflamáveis, nós temos o escudo da fé para nos proteger contra os dardos inflamáveis do maligno. Isso é fé. Isso é fé. É por isso que muitas das vezes nós nos deixamos... por que todos os dias existem esses dardos inflamáveis? Porque Satanás não dorme.
Satanás não para. Satanás não tem a possibilidade, ou seja, não tem o direito de adentrar dentro da sua vida e fazer com que você possa fazer coisas que venha a envergonhar o Criador, o seu Deus. Mas ele pode lançar dardos para poder fazer com que você, colocar bandejas diante a sua presença, ou seja, diante da sua frente, para que você possa cair, tropeçar e cair, e assim envergonhar aquele que te criou, aquele que te levantou. Por isso que a Bíblia fala que nós temos o escudo da fé, para nos proteger contra os dardos inflamáveis do maligno. É por isso que nós precisamos desenvolver essa dinâmica de colocar a nossa vida e pedir a Deus cada dia mais que possa aumentar a nossa fé. E quantas pessoas nos últimos dias não têm tido fé? Às vezes você conversa com alguém que diz para você, minha fé está sendo muito pouca. A minha fé está se esvairando, a minha fé está acabando. Porque não consegue mais superar as aflições. Não consegue mais passar pelas tribulações. Não consegue mais passar pelas adversidades. Porque coloca a sua confiança e a sua esperança nas suas próprias forças. E o que Deus está falando conosco aqui essa noite é que nós devemos ter fé. Buscar de Deus essa fé. Estar na presença do Senhor e buscar dele todos os dias para que ele venha aumentar a nossa fé. Um outro assunto importante que eu acho dentro da palavra de Deus é que a fé não é um pensamento positivo. Não, a fé não é um pensamento positivo. A fé não é não é um determinismo, não é você virar e falar assim, não, que isso vai acontecer e eu tenho fé suficiente para que isso venha acontecer. Não. A fé é totalmente diferente de um pensamento positivo. O pensamento positivo diz assim, tudo vai dar certo, e a fé diz tudo o contrário disso. Porque se humanamente falando, mesmo se não der certo, ou mesmo se não acontecer da forma que nós estamos querendo, ainda assim Deus não vai te abandonar. A sua vida não perdeu o controle, ou seja, Deus continua no controle da sua história. Deus continua no controle da sua vida. Isso é fé. Isso não é pensamento positivo. Pensa comigo, se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem confissão positiva ou pensamento positivo, eles iriam dizer para o rei, aquece a fornalha 7 vezes mais, que o nosso Deus nos livrará dela. Mas não foi isso que eles disseram. Aquece a fornalha, rei. Mesmo que o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim, nós não nos dobraremos diante da sua imagem. Isso é fé. Isso é fé. Fé, meu irmão, é quando tudo está dando errado e você continua firme na presença de Deus. Você não murmura, você não questiona. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está muito bem. Quando a conta está farta, quando o dinheiro está sobrando, quando a família está com saúde, quando os filhos estão abençoados na presença do Senhor, ou quando todo mundo te respeita, quando os seus filhos te respeitam, a sua esposa está do seu lado, o seu marido está do seu lado. Agora, quando tudo se torna o contrário, quando a doença te aflige, quando você chega diante do médico e o resultado de um exame simples que você foi fazer é um câncer que está já te comendo por dentro. E você começa a questionar, a murmurar, se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou dizimista na sua casa, eu sou ofertante na sua casa, eu estou aqui para poder fazer a tua obra, eu tenho andado uma vida reta, correta diante de ti, e isso está vindo contra mim, o que está acontecendo? Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Fé não é isso. Fé é dizer para as adversidades, ainda que venham sobre mim as adversidades, eu ainda estou de pé para poder glorificar, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Isso é fé. Isso é fé. Fé é se colocar numa posição em que, olha para a vida de Jó, por exemplo. Jó não tinha com ele esse pensamento positivo. Jó disse, ainda que ele me mate, mesmo assim eu esperarei. No ápice da sua crise, ou seja, quando ele estava no ápice da sua crise, quando ele estava com a vida toda desfalecida diante de Deus, que ele achava que nada mais resultaria, que resultado nenhum ele teria, que recurso nenhum mais ele teria, ele diz assim, quem me dera se eu tivesse uma pena de ferro
e na rocha as minhas palavras fossem esculpidas, ou seja, uma convicção que eu tenho. Talvez alguém poderia perguntar para ele: Jó, qual é a sua convicção? Que você não esperava viver isso, Jó? Ele dizia: não, não é isso. Jó, qual é a sua convicção? É que está doendo demais e todas as percas que você está enfrentando na sua vida, isso é a sua convicção? Ele diria: não, não é isso. O que eu quero registrar é que eu tenho uma convicção. E qual é a sua convicção, Jó? É que ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu passe por adversidades, mas eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará e mudará a minha história. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. A verdadeira fé, ela não é revelada quando tudo vai bem. Não. Mas quando a verdadeira fé, ela se manifesta quando tudo aparentemente, quando nada dá certo. E você continua inabalável pela confiança no Senhor. O que é fé dentro da sua etimologia? Fé é crer e confiar. Isso é fé. Fé é você pisar, não contando que o Senhor possa colocar o chão. É você pisar esperando que Deus possa colocar o chão, mas mesmo assim você está pisando confiante no Senhor. E o que me chama a atenção é que depois que você dá o primeiro passo, você não pode voltar mais para trás. Porque o chão que estava atrás de você, Jesus colocou na frente para que você continue pisando. Isso é fé. É confiança, é crer que Ele pode fazer, e mesmo que se Ele não fizer, você continue adorando a Ele, que é autor e consumador da sua fé. Aleluia. Fé não é pensamento positivo. Nós estamos vivendo uma geração que acha que tudo pode, onde o relativismo tem tomado conta da história. Quando a pessoa é crente, se acha crente demais. Não que isso vai acontecer. Eu determino. Irmãos, Deus não está preocupado com determinismo. Quem somos nós para poder determinar alguma coisa? Se Deus disser vai, vai. Se Deus não disser que não vai, não vai. E aí? O que vamos fazer? Quantas pessoas que saíram dos seus países e vieram para essa terra para poder galgar bens materiais? E vieram aqui e não alcançaram o resultado que queriam. E frustrados voltaram para trás. Ou continuam vivendo aqui sem nenhuma esperança. E quando você chega, conversa, pergunta algo, eles dizem: não, a minha fé acabou. Porque Deus me fez uma promessa. Será que Deus realmente te fez uma promessa? Será que realmente você buscou discernimento de Deus? Ou será que você colocou na posição onde a promessa de Deus pudesse se cumprir sobre a sua vida? Aleluias. Aleluias. A fé nos exige essa confiança. A fé nos exige essa dependência, esse pensamento de descansar o nosso coração, entender que mesmo que ainda não saiba, ou seja, mesmo que nós não sabemos qual o caminho a seguir, Deus irá ao seu encontro e o socorro com Ele virá ao seu encontro, porque Ele é a providência para a sua vida. Fé não é o carro que você tem. Fé não é o dinheiro que você tem no banco. Fé não é um compromisso, ou seja, uma esperança de saber que o que você juntou aqui nessa terra será o suficiente para que você possa passar até o final da sua vida. Mas e a sua eternidade? Há pessoas que se acham confiantes naquilo que ele tem. Há pessoas que se acham confiantes naquilo que ele possui, naquilo que ele entende, naquilo que ele conhece, naquilo que ele domina. E nós não podemos dominar o nosso Deus. Ele tem o domínio sobre nós. Ele tem o domínio sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Então é importante nós entendermos que a fé não é esse pensamento positivo e não é esse relativismo pelo qual o mundo nos apresenta. A fé é totalmente diferente disso. A fé vai na contramão daquilo que nós estamos vivendo. É quando nós achamos que não há esperança para mais nada, é aí que Deus entra e fala: ainda há esperança. É quando nós achamos que não há recurso para mais nada, e Deus entra e fala: não, ainda há recursos. Aleluias.
Na Bíblia Sagrada, e isso é interessante, eu gosto de anotar algumas coisas para mim não me perder, que quando o escritor aos Hebreus fala sobre essa fé, ele usa uma das respostas mais compactas e mais completas para falar sobre a fé. Ele diz assim: a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera, mas ainda não vê. Entenda comigo, evangelista Carlos. Fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e que ainda não vê, mas se espera. Isso é fé. É o firme fundamento. Você tem convicção, porém ainda não vê aquilo que está para poder chegar até a sua vida. Talvez alguém pergunte para ele: é possível você me explicar essa fé de uma forma mais prática? Para o escritor que escreveu o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é. É possível você explicar para mim de forma mais prática o que é essa fé? Eu quero entender que a resposta do escritor para aquele que o perguntou foi: sim, é possível. Eu vou te dar alguns exemplos de homens que viveram pela fé. E eu tomo aqui 3 exemplos, que nós não temos tempo para poder prosseguir com todos. Eu tomo aqui 3 exemplos que eu quero compartilhar com a igreja, de homens pessoas que foram exemplos de fé bíblica que nós precisamos desenvolver para poder prosseguir nessa caminhada rumo à terra prometida. Aleluias. Ou por que não dizer encontro com Jesus nos ares, se você acha melhor assim. Eu diga comigo assim: a fé de Abraão, fala comigo, a fé de Abraão, a fé de Noé e a fé de Moisés. 3 homens que nós pegamos aqui como destaque, temos vários outros, mas 3 homens que nós pegamos aqui como destaque, que foram homens comuns como eu e você, mas que viveram uma fé inabalável diante do Senhor. E o que mais me chama a atenção aqui é que nós temos como herói aquele que fez. Se vou olhar para a sua vida hoje e perguntar para você: quem é quem você considera o herói no mundo hoje? Alguém que fez algo. E o que me chama a atenção desses homens aqui, que na Bíblia Sagrada ela nos apresenta o contrário de tudo isso que o mundo nos apresenta, porque ela nos apresenta os heróis daqueles que não fizeram. Porque Deus fez por eles. Não foi Moisés que abriu o mar. Foi Deus que abriu o mar. Não foi Noé que mandou o dilúvio. Foi Deus que mandou o dilúvio. O que eu estou querendo que você entenda essa noite é que eram homens comuns como eu e você. Muitas das vezes nós divinamos esses homens da Bíblia Sagrada e nós precisamos aprender a desmistificar esses homens, entender que eram homens comuns como eu e você. Quando Deus diz por exemplo, se perguntasse para o escritor aos Hebreus por que Abraão foi alguém que conseguiu manifestar essa fé, ele diria, a resposta dele seria simples. Ele disse que Abraão, sendo chamado de um lugar que havia de receber por herança, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Eu não sei se você é igual eu, que gosta dos pormenores da Bíblia. Quando Deus chama Abraão aqui, irmã Maísa, Abraão não tinha 30 anos, 25, 30 anos de idade, não. Nós estamos falando aqui de um homem idoso com 75 anos de idade. Que se alguém chegasse para Abraão hoje, nesse tempo, e falasse assim: Abraão, para onde você está indo? O que você está fazendo? Você vai viajar? Ele diria: não, eu estou indo embora daqui. Mas como assim você está indo embora aqui? Sim, estou indo embora daqui. Mas para onde, Abraão? Você não tem mais idade para isso? Não sei. Não sei para onde. Só sei que ele me chamou e disse para mim: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. 75 anos de idade. E sabe o que me chama a atenção na passagem de Abraão? É que Abraão é chamado com 75 anos de idade. Diga comigo assim: Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. De 75 anos, de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 17, passaram 24 anos. 24 anos para que a promessa começasse a cumprir na vida de Abraão.
E sabe o que me chama a atenção? Dentro desses 24 anos, sabe quantas vezes Deus fala com Abraão? Depois da promessa de Gênesis 12? 4 vezes. Você já imaginou? Deus te fazer uma promessa aos 75 anos de idade, e você esperando Deus falar com você, falar com você, falar com você, e Deus se calar. E depois de 24 anos, você já com 99 anos, a promessa começar a se cumprir na sua vida. Isso é fé. Isso é fé. E me chama a atenção é que Abraão, ele conseguiu desenvolver um nível de fé com o Senhor. Ele conseguiu desenvolver esse nível de fé com o Senhor falando com ele somente 4 vezes em 24 anos. Ele conseguiu alcançar um alto nível de fé diante de Deus. Sem o Senhor falar com Abraão diariamente, como ele fala comigo e com você. Existem 3 níveis da vontade de Deus. O primeiro nível é a vontade de Deus decretada. Quem enfrentou esse nível da vontade de Deus decretada foi Jonas. Deus havia decretado para Jonas que ele deveria ir até Nínive para poder pregar para os ninivitas, para que Deus pudesse salvar a nação ninivita. Ele fez tudo o contrário do que Deus queria. Aí os irmãos conhecem a história, Jonas é jogado em água, um peixe engole ele, e depois volta para... A Bíblia diz, e aqui eu entendo algo magnífico diante da presença do Senhor, que Jonas, na barriga do peixe, ele ora a Deus. É a primeira vez que nós vemos falar na Bíblia que Jonas ora a Deus quando ele estava em perigo. Quando um peixe grande havia o engolido. E a Bíblia vai dizer que ele volta a ele na praia. Não jogou ele aonde Deus queria, em Nínive, voltou ele para o mesmo lugar aonde ele deveria ter começado a sua trajetória diante do Senhor e prosseguir. Isso é vontade decretada. Mesmo que você não queira fazer, mas Deus já decretou. Não importa onde você está, Deus decretou e está decretado. Isso é viver pela fé, meu irmão. Deus decretou. Não importa onde você esteja, você não pode esconder de Deus. Está decretado e pronto. Aleluias. A segunda vontade é a vontade proposta. A Bíblia está cheia da vontade proposta de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que o marido deve amar a vossa esposa. A esposa deve ser submissa ao vosso marido. Isso é vontade proposta. A Bíblia fala que os pais não provocam a ira dos seus filhos, que os filhos devem honrar os pais. Isso é vontade proposta. O nome já diz tudo, vontade proposta. Você pode até não obedecê-la, só que todas as vezes que você desobedece, você traz sobre si as consequências do seu erro e do pecado que você está cometendo de desobedecer a Deus, porque isso é uma vontade proposta de Deus. Só que, se você não fugir, ou se você obedecer à vontade proposta de Deus, você atrai as bênçãos de Deus sobre você como fruto da sua obediência. Eu não sei se você está entendendo a mensagem dessa noite. Se você não for contra a proposta que Deus tem para a sua vida e tiver discernimento espiritual para entender o que Deus propôs para você, você só atrai bênçãos para a sua vida. Mas isso aqui, presbítero Valeci, é uma vontade proposta. Você pode cumpri-la ou não cumpri-la. Só que você vai atrair para você maldição. Por causa do pecado da sua desobediência. O outro nível daquele que anda com Deus, no caso de Abraão, e esse eu acho que é o nível mais difícil, é o nível da vontade desejada. Quem convive, por exemplo, comigo, sabe, se me chamar para poder almoçar na sua casa, você sabe muito bem o que me agrada, o que eu gosto de comer, por causa do convívio que nós temos um com o outro. Muitos irmãos aqui, eu sei que o que eu fizer na minha casa agrada a ele.
Ou eu sei que se nós for para algum lugar, ou se sairmos, qual é o prazer que nós temos, qual a diversão que nós temos, por causa do convívio que temos um com o outro. Então, quem convive um com o outro sabe. Quem convive, conhece. Perceba que Abraão, nesses 24 anos, a Bíblia nos diz, ou seja, a Bíblia nunca nos falou em que Abraão, exceto uma vez, que Deus havia pedido para Abraão para poder edificar um altar. Só que a convivência com Deus fez com que Abraão entendesse qual era o propósito de Deus, o que Deus queria. Deus não falava com Abraão, mas Abraão passava por uma situação, por uma dificuldade, edificava para Deus um altar. Só quando Deus começa a cumprir a promessa na vida de Abraão, que Abraão deixa de edificar para Deus um altar, que era a primeira coisa que ele deveria ter feito, quando foi desmamar Isaac. A Bíblia vai nos dizer que aos 8 anos, ao invés de ele edificar para Deus um altar, o que ele faz? Ele vai fazer um banquete para os seus servos. E Deus sentiu ciúme, estou aqui usando uma figura de linguagem, Deus sentiu ciúme de Abraão, porque Abraão já não falava mais com Deus e não edificava altar para Deus. Ele fala, Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho. Aí a Bíblia vai nos dizer que Abraão pega Isaac, leva para o monte Moriá, vai para o monte onde Deus havia de mostrar, na terra de Moriá, e chega ali, na hora de sacrificar o Isaac, os irmãos conhecem a história, Deus diz, não, agora eu sei que você me ama, Abraão, que você não me poupou o seu único filho. Mesmo a Bíblia nos dizendo que Abraão tinha convicção que mesmo que se ele matasse Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo. Convicção e fé. Saber quem serve, confiança e crer, saber quem está servindo. Aleluia. Então, a fé de Abraão faz você crer contra as realidades. A fé de Abraão nos apresenta que nós podemos crer contra as realidades. Quando tudo não é favorável para aquilo que nós percebemos, mas nós temos fé que isso pode vir a acontecer, ou Deus pode fazer, e que se Ele não fizer, Ele é Deus. E daí? Aleluia. Isso é fé. Isso é fé. Aleluia, Jesus. E o que me chama a atenção aqui, eu até anotei e falei que quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai conhecer a Deus. Quanto mais você tem um relacionamento com Deus, e só um meio de você ter um relacionamento com Deus, através da leitura e através da oração, a leitura da tua palavra e através da oração. Porque quando você ora, você fala com Deus, quando você lê a palavra, Deus fala com você. Só assim que você consegue criar um nível de relacionamento com o Senhor. E diante desse nível de relacionamento com o Senhor, você começa a conhecer, ou seja, você pode até mesmo não achar na Bíblia aquilo que você não está querendo fazer. Mas você conhecendo, tendo um nível de relacionamento com Deus, você não faz porque você sabe que o que você fizer, você não vai agradar a Deus. Porque você tem um nível de relacionamento com o Criador. Isso é magnífico na nossa vida. Saber que Deus não precisa estar nos vigiando, ou seja, que Deus não precisa estar, mesmo que lemos uma passagem bíblica e não fala aquilo que nós queremos, mas nós temos consciência de que o que nós estamos fazendo está errado, porque temos um relacionamento com o Senhor. Isso é tremendo, irmãos. É somente eu e você que podemos ter isso, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Aleluias. Deus chega para Noé e diz, Noé, eu vou te dar um livramento. Através de você, eu quero livrar todos os homens dessa terra, construa uma arca. Perceba que a história vai nos dizer que naquele tempo ainda não havia chovido. Gênesis capítulo 6 não fala de chuva, fala de orvalho que brotava da terra. Não havia chovido. Talvez Noé pergunta para Deus, arca, o que é arca? Porque ele não tinha consciência do que era arca. Vivia num deserto, não sabia nem o que era um barco, talvez. E Deus fala com ele, constrói uma arca. Por que, Senhor, que eu devo construir uma arca? Porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Eu quero entender, irmã Nelly, que talvez Noé chega para Deus e pergunta para ele assim, Senhor, o que é um dilúvio? Noé, é chuva. Senhor, eu nunca vi isso. Noé, não questione, faça. A Bíblia vai dizer que Noé faz. E o que me chama a atenção dos pormenores da Bíblia Sagrada é que Noé constrói a arca. Você sabe quantos anos Noé levou para poder construir a arca?
Quantos anos? Deixa eu refrescar somente. 120 anos. Sabe quantas vezes Deus falou com Noé durante esses 120 anos? Uma vez, construa para mim uma arca. E prega a minha palavra. Pela fé, Noé construiu a arca. E eu quero entender que, quando o dilúvio veio, quem salvou, ou seja, quem foi salvo nesse dilúvio, eu quero entender que Noé pregou e muitos não acreditaram, muitos não deram ouvido para que Noé pregava. É como nós apresentamos Cristo hoje, porque a arca é uma simbologia de Cristo. Aquele que está em Cristo está seguro, está salvo. Mas quando Noé pregou, muitos não acreditaram, porque nem conheciam a respeito de chuva. E eu quero entender que aqui, quem foi salvo nisso foi só a esposa de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé. E isso Deus me dá, quando eu estava lendo esse texto, Deus falou algo tremendo ao meu coração, que nós devemos lutar para que toda a humanidade, ou seja, devemos sair, evangelizar, pregar a palavra, falar do amor de Deus, devemos fazer o que a Bíblia nos ordena fazer, mas devemos lutar veementemente, pagar um preço, embora eu não goste dessa expressão, mas devemos pagar um preço, porque o preço da salvação foi pago, mas o preço ministerial, isso deve ser pago por nós. Devemos pagar um preço para que a nossa família possa se salvar. Não desanime. Não acha que tudo está perdido. Não acha que o seu filho, que a sua filha não tem mais solução. Porque está tudo nas mãos do Senhor. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então perceba que a família de Noé foi salva, embora a humanidade não quis reconhecer, mas a família foi salva. E aqui me chama a atenção, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós muitas das vezes passamos por cima de pormenores da palavra de Deus, que nós só passamos por cima e achamos que tudo foi acontecendo dentro de uma sincronia, e não foi. Depois que Noé entra para dentro da arca, juntamente com as suas noras, com seus filhos, com a sua esposa, com os animais, com o casal de animais, que Deus ordenou que ele entrasse para dentro da arca, Deus aí fecha a tampa da arca pelo lado de fora. A Bíblia vai nos dizer que 7 dias depois é que Deus manda o dilúvio. Imagina Noé ali dentro, juntamente com a sua família. E quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Que não tem ninguém para colocar mais em xeque o nosso ministério do que a nossa própria família, do que os nossos próprios filhos. Quem sabe os filhos de Noé virou para ele e falou com ele assim: pai, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Pai, Deus falou realmente com o senhor? Quando foi isso, pai? Quando isso aconteceu? E Noé falou com ele: não, Deus falou comigo. Quantas vezes Deus falou com o senhor? Uma vez. Quando, pai? 120 anos atrás. Quem sabe um filho de Noé virou para ele e falou assim: pai, deixa nós sairmos daqui, pai. Isso é coisa da sua cabeça, não existe isso. Pai, o mundo está lá fora, estão batendo ali, dizendo que nós estamos ficando loucos, que nós somos doidos, estamos aqui presos, 7 dias aqui e nada acontece. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, chegou aos 7 dias e nada aconteceu, pai. Vamos embora desse lugar. Ou vai me dizer que não é assim? Ou vai me dizer que quando você vira para sua esposa e fala: não, confie no Senhor, ela fala: já perdi as esperanças nesse Deus que você tanto prega, que você tanto fala. Ou vai dizer que é só na minha casa que isso acontece? Será que realmente Deus vai fazer? Quando você fala para o seu filho: não, vai para a presença do Senhor para Deus poder prosperar a sua vida. Pai, estou cansado dessa conversa. Tem tantos anos que eu escuto isso. Ou será que é só na minha casa? Entenda que os filhos de Noé poderiam colocar ele contra a parede, mas ele se manteve firme. No 7º dia, a água desceu. Aleluia. E a promessa de Deus cumpriu-se na vida de Noé. Aleluia. O que eu estou chamando a sua atenção essa noite, irmãos, é para você poder entender que eram homens comuns, como eu e você, que enfrentavam as mesmas adversidades que nós enfrentamos. E mesmo assim a sua fé não desfaleceu. Aleluias. Se a fé de Abraão é uma fé que se faz acreditar contra a realidade, a fé de Noé é uma fé que traz
que traz você em uma convicção de que Deus não falha. Diga comigo, Deus não falha, o que Ele prometeu está prometido. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não falha. Talvez você não está entendendo o teor dessa mensagem. Foram 120 anos. E uma vez Deus falou com ele. E às vezes você está perdendo as esperanças, porque Deus falou com você há 3 meses atrás. Há 1 ano atrás. Eu estava no Brasil, Deus falou comigo que ia me levar para as nações. Me trouxe nos Estados Unidos e aqui nada eu tenho feito. E você já está perdendo as esperanças com seu Deus. Mas Deus me traz aqui essa noite para te dizer, tenha fé. A minha promessa há de cumprir sobre a sua vida. Não arrede o seu pé. Aleluias. Fique firme. Fique firme, não arrede o seu pé. Descansa o seu coração. Deus não falha com você. Descansa o seu coração. Aleluias. Em 2018, irmãos, eu passei por uma das maiores tribulações da minha vida. De tanto orar a Deus, eu pedi experiência com Ele. Senhor, eu preciso ter experiência contigo, eu quero ter experiência contigo. Chega de ficar contando testemunho dos outros, chega de ficar falando que Deus fez isso, Deus fez... Eu quero ver se realmente o Senhor faz. Deus me levou num vale que eu achei que tudo havia se acabado, que a minha vida já não servia mais, que nada poderia ser feito. Irmãos, olha onde eu estou! Pela misericórdia dEle. Tem dia que alguém vira para mim e fala comigo, mas sua vida é só igreja? Graças a Deus a minha vida é só igreja. Falo isso, como diz o pastor Telso, escondido atrás da cruz de Cristo. Eu não preciso disso. E cada dia mais Deus tem aumentado a minha fé. E isso é tão engraçado, que antes eu corria atrás das bênçãos, hoje as bênçãos correm atrás de mim. Aleluias. Eu não sou muito de testemunhar, de ficar contando testemunho, mas é a minha vida. A minha vida é um livro aberto. Está aqui. Está aqui, está aberto diante dos irmãos. Talvez se eu te falasse, se eu contasse para você aonde Deus me levou, por onde eu passei, de chegar em casa num domingo à tarde, ter que catar moeda, tá minha esposa aqui, ela pode levantar a mão e falar, mentira! Catar moeda para comprar uma caixa de água, porque não tínhamos isso em casa, e não pedir à igreja, não foi por orgulho, não. Foi porque eu não esperava passar por essa situação. Hoje mesmo o André virou para mim, minha esposa falou comigo, falou assim, se fulano passasse pelo que você passou, ou pelo que nós passamos, ninguém aguentaria. Eu falei, talvez aguentaria, se ele tivesse na vida dele o mesmo Deus que eu tenho. Porque de mim mesmo eu não aguentei, irmãos. Foi a graça de Deus sobre a minha vida. Aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Tem chance de você desistir? Tem. Tem chance de você desistir. Qualquer um pode desistir. Mas eu te faço uma pergunta, tem chance de Deus falhar? Não. Não tem chance de Deus falhar. Lembra de Elias? Deus faz para Elias uma promessa. Vai para o ribeiro, que eu vou ordenar aos corvos que te sustente. Depois que Deus sustentou Elias, ele diz para ele, vai para Sarepta, que eu vou ordenar a uma viúva para te sustentar. Aí eu vou te fazer uma pergunta, por favor, responda em voz alta. Tinha chance de Elias não ir para o ribeiro? Yes ou não? Vamos, irmãos, sim ou não? Sim. Tinha chance de Elias não ir para Sarepta? Tinha. Agora, tinha chance de Deus não sustentar Elias? Não. Não. Porque com você,
Eu quero ver se você vai pegar essa palavra que eu vou liberar aqui essa noite. Porque com você Deus fala. Com a sua providência Deus ordena. Aleluias. É por isso que muitas vezes você não entende o milagre de Deus na sua vida. Ah, mas Deus falou comigo. Com você Ele falou. Agora, com a sua providência Ele ordenou. Está vindo meu servo aí. Sustenta. Irmãos, não tem chance de Deus falhar. É indestrutível. Isso é um dos princípios de Deus. É indestrutível. Não tem chance de Deus falhar. Não tem chance de Deus falhar. Porque com você, Deus fala. Com a sua providência, Deus ordena. Noé é alguém que quer ir contra as realidades, assim como Abraão, mas é alguém que também revela com seu coração o seguinte: fé é crer que não existe a possibilidade de Deus falhar. Isso é fé. É saber que muitas das vezes o que Deus não faz é porque realmente Ele não prometeu para você que Ele ia fazer. E a Bíblia nos deixa respaldo para isso. Que enganoso é o coração do homem. E às vezes Deus não te dá aquilo que você pede com tanta veemência, porque sabe que o dia que você pegar, você vai se cortar e vai machucar. Porque você não tem capacidade de sustentar aquilo que Deus tem. A fé não trabalha com as suas contas. A fé não trabalha com seus cálculos. A fé depende da sua confiança e do propósito de Deus com você. A grande realidade, irmãos, é que quando você sonha, quando você tem um sonho, entenda o que eu quero te dizer aqui essa noite. Quando você tem um sonho de alcançar algo, de fazer algo, Deus te abençoa. Quando você tem um sonho, Deus te abençoa. Agora, quando você vive os sonhos de Deus, é diferente, Deus te patrocina. Você não entendeu? Deixa para lá. Quando você vive os sonhos de Deus, Deus te patrocina. Não há chance de Deus falhar com você se você estiver vivendo os sonhos de Deus. Aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu falo pausadamente, assim, para você poder entender. Irmão, para mim não importa, glória a Deus, aleluia, isso é para Ele. O que importa para mim é você sair daqui entendendo a mensagem de Deus na sua vida. É isso que é importante. Foi para isso que Deus me chamou. Não adianta vir aqui pular, sapatear, gritar, falar alto e pronto, acabou, e você sai daqui e fica da mesma forma. Não, o que eu quero que você entenda essa noite, coloque em prática essa fé. Peça a Deus, aumente, Senhor, a minha fé. A situação que eu estou passando, eu não quero mais passar, mas que não seja positivamente, seja fé. Que se Deus te livrar, você glorifica Ele, e se Ele não te livrar, você glorifica Ele da mesma forma. Aleluias. Abraão é a fé que crê na realidade, não é a fé que crê na certeza de que Deus não pode falhar. E agora, e a fé de Moisés? A fé de Moisés é a fé de uma renúncia. A fé de Moisés é uma fé que me faz entender que é preciso eu renunciar hoje para não perder o amanhã de Deus que está preparado para mim. Aleluias. E me veio um texto muito claro na mente agora aqui. Lembra de Esaú e Jacó? Deixa eu repetir isso aqui, irmão, porque isso aqui é magnífico. A fé de Moisés é uma fé que faz eu entender que é preciso uma renúncia hoje para não perder o amanhã de Deus que está preparado para mim e para você. Renuncie hoje. Isso é a fé de Moisés. Ele não se importou com as belezuras ou com as benfeitorias do palácio, de ser considerado como filho da filha de Faraó. Não, ele não se importou com isso. Ele renunciou tudo para viver o propósito de Deus. Lembra de Esaú? Depois de um dia de sol escaltigante, cansado, chegou diante de Jacó. E Jacó pegou e ofereceu para ele um prato de lentilha e disse para ele: só se você me der a sua primogenitura. Não passa por cima dos textos bíblicos, não. Deixa eu te fazer para você uma pergunta, deixa eu te levar a entender isso aqui. Esaú estava morrendo naquele instante? Não, não estava. Ele vira para Jacó e fala com Jacó: de que me vale a primogenitura? Se eu estou a ponto de morrer. Ele não estava morrendo. Ele não estava morrendo. Ele simplesmente, cansado de um dia inteiro exposto ao sol,
Ele troca, ele permite que a pressão do momento faz ele negociar o inegociável. Me deixa liberar uma palavra para a sua vida essa noite, assim nós vamos terminar esse culto, e você vai sair daqui remoendo essa palavra. Me deixa liberar, o que você está vivendo nesse momento é só uma pressão de momento, é só um desgaste do momento. Não troque aquilo que Deus tem para você, cuidado para você não se precipitar e trocar o que Deus tem preparado, o que Deus colocou para você trocar por um prato de lentilha, por algo inegociável, algo que não faz sentido. Havia uma promessa para Jacó, ele não precisava trapacear, ele não precisava trocar. A primogenitura estava na vida de Esaú. Vai ler a Bíblia Sagrada que você vai entender o que eu estou falando. Não precisava de nada disso. Esaú não estava morrendo. E o que Deus tinha prometido para Jacó iria se cumprir sem ter que trapacear ou não, iria se cumprir. Não deixa que os momentos da vida, a pressão do momento, faça você precipitar e jogar tudo fora, tudo aquilo que Deus, ou seja, não deixa que os acúmulos, me deixa ser mais claro, não deixa que os acúmulos de problemas que você está enfrentando hoje possa fazer você perder aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluias. E aqui eu aprendo com Esaú, que na vida você só tem dois caminhos. Ou você sacrifica o momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. Quantas pessoas têm sacrificado o seu futuro por causa de um momento? Por causa de alguns segundos de prazeres? Por causa de um olhar indesejado? Por causa de uma conversa fiada? Por causa de uma fofoca estabelecida? Porque tem pessoas que estabelecem na vida dele a fofoca, ele não aguenta parar de fazer fofoca. E isso tira da presença do Senhor. Ah, mas eu estou sofrendo, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, você é melhor do que Jesus? Ah, mas falou de mim, é por isso que eu estou indo para você. Irmão, pelo amor de Deus, vai orar. Se falou de você, não dá motivo. Sai das redes sociais. A pessoa que apresenta uma imagem na rede social que não condiz com aquilo que ele vive. É uma miséria, irmãos, na vida do ser humano, principalmente na vida do crente. Não deixe a pressão do momento tirar aquilo que Deus foi com muito cuidado que Ele conseguiu para você, que Ele conquistou. O preço foi muito alto. Há pessoas que têm jogado tudo fora, irmãos. Há pessoas que têm jogado ministério. Há pessoas que têm jogado família. Há pessoas que têm jogado a sua própria vida. Uma desgraça. Por causa de momentos, segundos de prazeres. E eu falo aqui não só de um prazer sexual, na mentira, na falsidade, nas falcatruas, falando mal do seu próximo, falando mal do seu irmão. Tem pessoas que não contentam em falar mal, tem que falar mal até da própria família, até de quem ele vive com ele. Nunca está satisfeito com nada. Se está num trabalho, não está bom. Se vai para outro, não está bom. Um espírito de andarilho. Se está aqui na América, não está bom. Se vai para a Europa, não está bom. Se vai para o Brasil, não está bom. Pelo amor de Deus. Aceita Cristo como Senhor e Salvador. Se converta. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade que nós temos enfrentado nos últimos dias. Diga comigo assim, a fé que Deus quer gerar em mim é a fé que me tira do hoje e me faz enxergar o futuro que Deus tem preparado para mim. Aleluias. Você deveria ter dado glória a Deus por isso que você falou. Aleluias. Moisés viu o amanhã, irmãos. Por isso ele renunciou. A fé que Deus quer que nós desenvolvamos no decorrer do nosso dia, a partir de Moisés, é a fé que te faz renunciar o que for preciso agora, para que você não possa perder o amanhã de Deus. Essa é a fé que Deus quer que nós desenvolvamos. É a fé que Deus quer que eu e você possa desenvolver.
E tem um versículo bíblico que muito me chama a atenção, que diz assim, que a palavra de Deus diz que a nossa fé, ou seja, a nossa leve e momentânea tribulação, não pode ser comparada com o eterno peso de glória que há de vir sobre as nossas vidas. Isso é incomparável. Aleluias. Não deixa desfalecer aquilo que Deus prometeu, não deixa desfalecer aquilo que Deus prometeu para você. As promessas de Deus há de se cumprir. Aleluia, Jesus. Eu já disse aqui que o mundo tem uma imagem, aqui eu termino essa mensagem, o mundo tem uma imagem equivocada de heróis. E nós precisamos desmistificar os personagens da Bíblia, porque eram homens iguais a mim e iguais a você. Aleluia. Aleluias. Você não precisa se preocupar com as limitações, porque não é você quem faz, é o Senhor que faz. Você não precisa se preocupar com as limitações, porque mesmo você não pode, mas o Senhor pode. Mesmo que você não faça, o Senhor pode fazer. O que você precisa é desenvolver dentro de si essa fé inabalável. E como disse aqui no princípio, que mesmo nas adversidades, Deus ainda está com você. Deus nunca te desampara. Deus está do seu lado, te protegendo. O que nós precisamos nos dias odiernos, ou seja, nos dias de hoje, o que nós precisamos é desenvolver em nós essa fé. Quantos coaches, quantas pessoas têm aí trazido uma solução para o mundo que não tem solução. Não tem solução. Só tenha fé, irmãos. Acredite no Deus que você serve. Acredite no Deus que você aceitou como Senhor da sua vida. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Claudete estará adorando o Senhor. Depois dessa oração, nós vamos estar colhendo os dízimos e ofertas. E depois nós estaremos terminando o nosso culto. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que você possa sair daqui essa noite entendendo que nós precisamos produzir em nós essa fé. E o único que pode gerar essa fé dentro de nós é Deus. Mas você tem que se colocar na posição. Você tem que agir para que Deus possa gerar dentro de si essa fé. Aleluia, Jesus. Nós não podemos deixar que a fé em Cristo possa, ou seja, os momentos possa tirar, irmãos, aquilo que Deus tem pagado um alto preço para nós. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos desanimar. Coloca um propósito no seu coração de receber um renovo de Deus cada vez que você se colocar para vir para a casa do Senhor. Ou até mesmo dentro da sua casa, no decorrer dos dias. Coloca no seu coração de adorar a Deus. Entenda que problemas, o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos ânimo, porque nós estaremos lutando com o mundo que já foi vencido por Ele. Pode adorar. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida a irmã estará adorando e nós vamos colher os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, a Deus, te agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações, ó Deus, que possamos, ó Pai, sair daqui fortalecidos, Senhor, compreendendo, ó Deus, a Tua palavra, que possamos colocar em prática, ó Deus, esse momento pelo qual nós estamos vivendo, que a necessidade, Senhor, de nós termos mais fé diante de Ti, de confiança e de crer que o Senhor pode fazer tudo em nossas vidas, ó Pai. Que nós não sejamos levados, ó Deus, por Satanás, Senhor, pelas bandejas, pelas investidas do inimigo sobre as nossas vidas, ó Deus. Que deixa, Pai, fazer com que nós colocamos dúvida naquilo que o Senhor tem prometido para a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortalece os Teus servos, ó Pai. Entra agora, Senhor, com providência, ó Deus, na vida de cada um dos Teus servos, Senhor Jesus. Ordena, Pai, a providência na vida deles. Aquilo que eles têm pedido, Senhor Jesus, aquilo que eles estão procurando receber de Ti, Pai. Que o Senhor possa fazer, Senhor, ordenar que o desejo do coração dos Teus servos, Senhor, seja realizado nessa terra. Mas que tudo seja feito conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade, Pai. Não nos deixe, não nos desampare, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Pode tomar o vosso assento, irmãos? Vamos estar contribuindo para a manutenção da casa de Deus. Pode orar. Sei que estás aqui, Senhor. Aleluia, Jesus.
perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós temos aqui o nosso ensaio com os departamentos. A quinta-feira, mais um elo da nossa campanha. Se eu não me engano, acho que é o quarto elo, quinto elo? Quinto elo da campanha. Quem vai estar pregando quinta-feira? O presbítero Gilson estará aqui ministrando a palavra do Senhor. No sábado, não sei, eu acho que não tem, sexta-feira não tem nenhum evento nas outras igrejas. No sábado nós teremos ali na praça, na Foz Park, ali em Somerville, entre a Broadway e a 28, a partir das 9 horas da manhã, o nosso evangelismo de rua. Então, estaremos ali com 1 hora de culto. Se os irmãos pudessem chegar ali, os irmãos que desejam estar ali evangelizando, chegar ali às 8h30 para a gente poder começar a preparar as coisas, entregar já panfletos, convidar as pessoas para que possam vir ouvir a palavra do Senhor. Nós estaremos ali no sábado, a partir das 8 horas da manhã, e 9 horas começaremos um culto, e 10 horas estaremos já terminando, e talvez nós prolongamos aí mais uma meia hora ali, evangelizando e convidando alguém para estar aqui na igreja, né? Então, os irmãos que propuserem no seu coração de estar ali conosco, no sábado de manhã, vamos estar ali adorando o nosso Senhor. Os irmãos que louvam se preparam, os irmãos que pregam, né, se preparam aí, porque quem estará dirigindo ali é o Espírito Santo de Deus, então nós não sabemos ainda, né, quem vai estar escalado para isso ou para aquilo, mas o mais importante, nós estaremos ali para poder colocar em prática o ID de Jesus. Então é algo que por muito tempo nós queríamos fazer, e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus nos proporcionou esse momento. Não estamos fazendo nada ilegal, nós temos permissão para isso, foi tirado um permit, foi pago para que nós pudéssemos estar ali nesse período para poder fazer
esse evangelismo de rua. A única precaução que nós precisamos ter é que alguma coisa que talvez levar para a criança, ou que comer ali, nós precisamos deixar o local que nós saímos, precisamos deixar limpo. Então, essa é uma das precauções que nós precisamos ter quando saímos daquele lugar. E esse é o primeiro de muitos, né? Eu falei com o pastor Telso que nós vamos fazer esse aí como início, e se na próxima semana quisermos fazer outro, nós temos condições de fazer outros, até o inverno vir e não tivemos condições de ir para a praça, né? Mas mesmo assim, Deus tem colocado no meu coração de nós procurarmos, talvez no inverno, estar aí fazendo um ato de ação de graça, levar um leite quente, algo para aquelas pessoas que estão ali comer. O ano passado tinha muita gente que não tinha lugar de ficar e estava dormindo ali na neve. Inclusive, uma das pessoas que eu conhecia morreu, né, porque estava dormindo lá de fora, não tinha lugar para poder ficar. Então, irmãos, é o que nós temos pregado, nós precisamos colocar isso em prática. Sair das quatro paredes. Então, você não fique em casa. Temos falado muito sobre isso, que a igreja está presa nas quatro paredes, e quando nós temos uma oportunidade como essa, nós negligenciamos e não fazemos. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, e logo em seguida, o culto, né? Os irmãos notaram que o pastor Telso não está aqui hoje. Ele foi ali juntamente com o pastor Silmar, na Flórida, saíram hoje de manhã, chegaram lá às 10 horas da manhã para resolver problemas, né? Não problemas, mas olhar situações do ministério ali na Flórida. O intuito é de abrir mais igrejas e, né, fazer uma pesquisa de campo, e provavelmente, final de semana, ele estará aqui conosco. Amém? Graças a Deus. Irmão, você foi edificado? Graças a Deus. Então, curva a sua cabeça, ore ao Senhor, agradeça a Ele, porque o Senhor tem sido bom sobre as nossas vidas. Eu acho que você tem motivo suficiente para agradecer a Deus essa noite. Começa a orar, começa a falar palavras de amor ao seu Deus, começa a agradecer a Ele pelo privilégio dele ter te chamado, ter tirado de um lamaçal de pecado que você vivia, porque a Bíblia diz que todos nós vivíamos em pecados, e estamos na presença do Senhor essa noite. Que você possa sair daqui levando essa presença de Deus sobre a sua vida, e que essa presença possa acompanhar você no decorrer dos dias. E um outro sim também, aleluia, Jesus, nós agradecemos ao Pai pelo privilégio que temos de estar aqui, Senhor, pelo momento, ó Deus, pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações, porque a palavra é tua, a palavra não é minha, e nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Pai. Queremos lhe agradecer mais uma vez, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, Pai, derramada sobre as nossas vidas. Meus irmãos, ainda de pé, nós estamos tendo oração na igreja todos os dias, de 5 da manhã às 6. E essa semana, hoje não teve, mas por ordem do ministério, o pastor Telso vai estar aqui todos os dias até o meio-dia. Ou o pastor Telso, ou o co-pastor da igreja, vai estar aqui até o meio-dia. Então, ou um obreiro designado por ele. Os irmãos que quiserem vir falar algo, conversar algo com o pastor, tem esse período, vai estar fazendo ali o horário de gabinete com os irmãos, ou quem quiser ouvir uma palavra ou um conselho do pastor, vai ter esse período aqui de 5 da manhã até ao meio-dia, ele vai estar aqui. E oração de 5 a 6 todos os dias. Nós fechamos no domingo, na semana passada, mas devemos ser prudentes, o corpo não aguentou mais. Então, nós vamos fechar na sexta-feira, mas de segunda a sexta-feira estaremos aqui orando ao Senhor. Eu queria convocar os irmãos que saem para trabalhar, pelo menos 15 minutos, passa aqui, recebe uma palavra, faz uma oração, vai abençoado para o seu trabalho, embora você já ore em casa, mas não deixe de passar na igreja, não. Amém? Faça assim com as tuas mãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, e a igreja diz... Graças a Deus. Terminado.